A história de Ruth. Oi! Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fiel e carinhosa Ruth? Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Nosso relato de hoje está no livro de Ruth. Para começar do começo, há muito tempo atrás, era um período de fome na cidade de Belém de Judá. Então, um homem chamado Elimeleque pegou sua esposa Noemi e seus filhos, Malum e Quelium, e seguiu para a terra de Moabe, em busca de melhorias. Mas, em algum tempo depois, Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva. Mais algum tempo depois, os meninos cresceram e se casaram com duas lindas moças moabitas, chamadas Orfa, esposa de Quelium, e Ruth, esposa de Malum. Mas, algum tempo depois, Malum e Quelium também faleceram, ficando as três mulheres viúvas. Para proteger suas noras, Noemi orientou que suas noras voltassem para a cidade de seus pais, pois eram jovens e poderiam casar-se de novo e assim ter alguém para cuidar delas. E disse que voltaria a Belém de Judá. Orfa, muito triste, seguiu o conselho de Noemi e foi embora. Mas Ruth tinha muito carinho por sua sogra. Jamais poderia deixá-la sozinha. Com Noemi, Ruth conheceu Deus. E assim as duas mulheres seguiram viagem. Elimeleque tinha parente em Belém, um homem de bom coração, poderoso e rico, chamado Boaz. Naquela época, no tempo da colheita, era costume que caso caíssem espigas de milho ou de trigo no chão durante a colheita, eles eram deixados para aqueles mais necessitados. E foi justamente no campo de Boaz que Ruth foi catar espigas de milho caídas no chão. Ao perceber uma jovem tão bonita no campo, Boaz procurou saber quem era ela. E logo descobriu toda a história da jovem Ruth. Então, mandou seus servos que não a perturbassem e foi falar com ela. Pediu que ela ficasse nas terras e campos de plantações para pegar o alimento que precisasse, porque sua atitude para com a sua sogra seria recompensada por Deus. Ah, que Ruth ficou tão agradecida! E mais! Em segredo secretíssimo, Boaz pediu a seus servos para deixar cair mais espigas de milho, feixe de trigo, tudo para Ruth ter mais o que pegar. Teve um dia em que Boaz ofereceu até comida para Ruth. Tanta fartura chegando em casa gerou curiosidade em Noemi, e esta perguntou onde Ruth estaria trabalhando, onde conseguiu a comida que levou para casa. Ruth contou que havia dividido seu almoço para trazer um pouquinho para Noemi. E foi logo falando tudo o que sabia, com riqueza de detalhes, incluindo o nome do dono das terras, Boaz. Noemi ficou muito agradecida a Deus por isso. E também contou a Ruth que Boaz era parente de Elimeleque e que, pelos costumes da época, Boaz poderia se casar com Ruth e formar uma linda família. O tempo passou. O fim da colheita chegou. Noemi, preocupada com o futuro e a felicidade de Ruth, aconselhou que Ruth se apresentasse a Boaz contando a sua história, que era nora de Elimeleque, viúva de Malum. E assim aconteceu. Só que, mesmo já gostando muito de Ruth, Boaz disse que não podia se casar com ela, pois teria um outro parente ainda mais próximo,
e que somente se ele permitisse é que podiam formar uma família. Conforme os costumes da época, tudo foi feito de forma muito correta e clara, pois Boaz era, sim, muito temente a Deus, assim como Noemi e Ruth. E Deus abençoou para que a união entre Boaz e Ruth fosse de muita felicidade. Tanto que eles tiveram um filho, ao qual deram o nome de Obed. Bem, para fechar essa linda história, só falta uma coisa. Será que você adivinha o que é? Sim, piririm, falta curiosidade curiosíssima. Sabe, quando Noemi voltou para Belém, seu coração estava tão triste, tão machucado, tanto que ela mudou seu nome. Mudou para Mara, que em hebraico significa amargo. E, continuando essa história, Obed é avô de Davi. Sim, piririm, o menino que matou um gigante e que virou rei. Mas essa história eu te conto no outro dia, tá bom? No relato de hoje, não vemos Deus conversando com Ruth, Noemi, não diretamente como ele falava com Abraão. Mas podemos ver Deus agir no amor de Noemi por suas noras, quando pediu que elas voltassem para a casa de seus pais, preferindo ficar sozinha, sofrer calada. Vemos no amor de Ruth por Noemi, quando teimou em ficar ao lado de sua amada sogra. Na bondade e na coragem e na retidão de Boaz ao tratar Ruth. Isso tudo é ter Deus no coração. Tem muita gente por aí que fala o nome de Deus e também diz que fala em nome de Deus. O terceiro mandamento é não falar o nome de Deus em vão. Isso quer dizer que não podemos usar o nome de Deus de qualquer jeito. Na dúvida, muito melhor é falar sem palavras. Ué, você não sabe falar sem usar as palavras? Oxe, sabe sim. Falar sem palavras é simpatia. É agir correto, fazer o bem, ser grato por tudo que Deus nos dá, ser feliz, mesmo passando por dificuldades, porque a vida é assim mesmo. Todos teremos problemas um dia, mas os problemas sempre passam. Só o amor de Deus não passa. Agora, com a mesma gratidão de Noemi, Ruth e Boaz, vamos falar com o Papai do Céu juntinhos. Eu falo e você repete, beleza? Papai meu que está no céu, te agradeço por toda a criação, principalmente pela vida do meu irmão. Quero crescer e sempre te amar, e como Boaz, poder alguém ajudar. Seja com abraço, atenção ou alimento. O que importa é fazer o bem a todo momento. Amém! Que Jesus te abençoe imensamente. Nossa Senhora te proteja e te guarde. E se Deus assim permitir, novos vídeos neste canal irão surgir. E se você gostou do vídeo de verdade verdadeira, como eu queria saber, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!